Pessoal, voltamos, beleza? Então, vamos lá. Sociedade fechada, sociedade aberta. O que o Paulo Freire nos traz aqui, né? Vejam, na sociedade fechada, temas como democracia, participação popular, liberdade, propriedade, autoridade, educação e muitos outros, de que decorriam tarefas específicas, tinham uma tônica e uma significação que já não satisfazem a sociedade em trânsito. Então, agora com as mudanças, né, é preciso ressignificar democracia, a ideia de participação popular, de liberdade, etc. Nossa preocupação de resto difícil era a captação dos novos anseios, como a visão nova dos velhos temas que, se consubstanciando, nos levariam a uma sociedade aberta, mas, distorcendo-se, poderiam levar-nos a uma sociedade de massas, em que, descriticizado, quedaria o homem acomodado e doméstico. Então vejam como funciona. Nós estamos num processo, tá? Coloquei aqui. Então a gente está saindo de uma sociedade fechada, que é uma sociedade rígida, tá? Então aqui de estrutura colonial, uma sociedade muito rural, né? Predominantemente rural, uma sociedade marcada pela submissão do homem simples. E o Paulo Freire, depois no segundo capítulo, ele relata esse histórico. Então ele fala da história da escravidão, ele fala da história da colonização, do poder do homem branco na sociedade brasileira, do apego aos valores europeus. Ele fala do processo histórico, como que essa submissão do homem simples acontece, o processo de escravidão, tá? Dentre outros. E ele vai contando essa história. Então aqui nós temos essa sociedade fechada, beleza? Bom, o que pode levar, né, o sujeito, no caso não o sujeito, mas como que a gente consegue alcançar a sociedade aberta? A partir de uma educação crítica. Tá? Então a educação crítica é o que o Paulo Freire futuramente, por exemplo, né, na sequência das suas produções, ele vai falar, né, vai chamar de educação emancipadora, enfim. Então, a educação crítica é que torna o sujeito consciente e faz com que esse sujeito possa exercer um outro papel na sociedade, inclusive reivindicando seus direitos, querendo maior participação e buscando transformação. Beleza. Então, existe aqui uma mudança de consciência da sociedade fechada, passando pelo momento de confusão, de trânsito, da sociedade em trânsito, de mudanças. Né? O que seria a sociedade em trânsito? Aqui nós temos as mudanças. Né? Quais mudanças? Principalmente urbanização, industrialização. E aqui, na sociedade industrialização. E aqui na sociedade aberta, nós temos participação popular, democracia. Participação popular, direitos, né, sociais, democracia. Democracia em que todos possam participar. Beleza. Aqui, na verdade, esse seria um movimento ideal. Esse é um movimento ideal, né? Então, a transição de uma sociedade para outra, havendo educação crítica para o sujeito, né? Esse sujeito tornando-se consciente da realidade, desenvolvendo a consciência crítica, lutando pela transformação social e alcançando a sociedade democrática. Beleza. Mas, vamos rever o que o Paulo Freire diz. Ele diz assim, ó. Nossa preocupação, de resto difícil, era a captação dos novos anseios como a visão nova dos velhos temas que, se consubstanciando, nos levariam a uma sociedade aberta, mas, distorcendo-se, poderiam levar-nos a uma sociedade de massas, em que, descriticizado, quedaria o homem acomodado e domesticado. Então, esse homem que sai daqui, né, que é um homem muito simples aqui, muito dependente das suas crenças, enfim. Quando ele chega nesse mundo que urbano, industrializado e que tem a sua sociedade
aliás, a sua classe hegemônica, né, que tem o burguês, né, o sistema capitalista aqui como ideia hegemônica, enfim, ele pode sofrer, esse homem simples, um processo aqui de alienação. Ele pode, de repente, sair de uma situação para outra e ter, com as minhas palavras agora, a sensação de que ele tem consciência do mundo e da realidade, das mudanças, que ele compreende, enfim, essas mudanças. Mas esse homem, ele não passou pela educação crítica. Na verdade, ele foi refém, vamos dizer assim, das ideias hegemônicas que são passadas pela elite. Então, nesse momento aqui, nós temos que tomar um cuidado, de acordo com o Paulo Freire, que é o processo de massificação de ideias, né, da elite, de imposição de uma ideologia da elite e, consequentemente, de acomodação do sujeito. Então, esse sujeito aqui, sem a consciência crítica, ele se acomoda. E o sujeito acomodado, o sujeito domesticado, é um objeto da sociedade. Ele não participa ativamente, ele não participa dos processos decisórios. Então, isso aqui tende a acontecer. Por isso que é preciso tomar esse cuidado. Por isso que Paulo Freire tem essa preocupação. Ok? Agora, se nós conseguirmos consolidar a educação crítica, a ideia é que esse sujeito ele saia aqui dessa sociedade fechada. Óbvio que isso, né, existem gerações, enfim, é uma forma de dizer. Então, o sujeito ele parte aqui da sociedade fechada, passa pela sociedade em trânsito de mudanças, toma consciência da realidade, enfim, aprende a participar da sociedade. Então, ele começa a compreender que ele precisa participar da sociedade, etc., e vai contribuir para a construção da sociedade aberta. Então vamos ver mais sobre esse processo aí. Postura radical. Postura radical. A radicalização, que implica no enraizamento que o homem faz na opção que fez, é positiva, porque preponderantemente crítica. Porque crítica é amorosa, humilde e comunicativa. O homem radical, na sua opção, não nega o direito ao outro de optar, não pretende impor sua opção, dialoga sobre ela, está convencido de seu acerto, mas respeita no outro o direito de também julgar-se certo. Tenta convencer e converter, e não esmagar o seu oponente. Tem o dever, contudo, por uma questão mesma de amor, de reagir à violência dos que lhe pretendam impor silêncio. Então, nesse momento, a postura radical é importante, tá? Para esse homem que faz parte, para esse homem comum que faz parte dessa sociedade em trânsito, é muito importante que ele assuma uma postura radical. O que é a postura radical? A postura radical, basicamente, é a seguinte: ele não abre mão do seu enraizamento. Esse homem entende assim, não, eu pertenço à sociedade, eu preciso participar. Eu não admito que eu seja um mero objeto. Eu não admito que alguém simplesmente me dê ordens para que eu deva cumprir essas ordens. Eu não admito ficar em silêncio. Então essa é a postura radical necessária. Vejamos. Aliás, deixa eu fazer aqui, já que eu usei bastante quadro, deixa eu fazer aqui uma detalhização aqui para vocês. Então, vamos ver da seguinte forma. Postura radical é a postura da não passividade. Ok? Então é isso. Postura radical é a postura da não passividade diante daquele poder exercido por determinados grupos ou por um grupo, enfim, pela elite, pelos grupos hegemônicos ou pelo grupo hegemônico. Bom, nesse caso, Paulo Freire nos coloca diante dessa diferença entre soluções radicais, que são diferentes de sectarização. O que seria isso? O que é a sectarização? Sectarização, gente, é
a intolerância, né? É a atitude antidialogal, o Paulo Freire vai dizer. Aqui, ó, é a atitude antidialogal, ok? É um desrespeito à opinião do outro, tá? Um desrespeito. A sectarização pode ser exercida tanto pela esquerda quanto pela direita, tá? Então não é algo exclusivo da direita, não, pode ser também exercida pela esquerda. Então aqui nós temos a necessidade de levar o sujeito ao fanatismo. Então eu vou impor os meus valores, eu vou impor as minhas crenças e levar a um fanatismo. Tá? Então, dentro do fanatismo, nós temos aquilo que é chamado de sloganização. A gente cria um slogan, sociedade ideal. Tá? Então, aquilo que eu defendo tem um valor absoluto, nunca relativo. Os meus valores, as minhas crenças, o meu padrão de sociedade, enfim. Então, existe, obviamente, um grupo ou grupos hegemônicos que promovem essa sectarização, a atitude antidialogal, que vai simplesmente impor o seu padrão de vida, os seus hábitos, as suas ideias sobre os demais, exercendo inclusive essa intolerância àquilo que é do outro, tá? Aquilo que é do outro. Então, as próprias ideias, valores e crenças são vistos como positivas de forma absoluta. E existe, obviamente, uma imposição aí, tá? Bom, a solução radical é diferente. Então, essa solução radical ou soluções radicais, elas são propostas, né, para a massa. É a forma que o homem comum tem de não se tornar um dominado. Então, por que radical? Porque aqui existe uma rejeição ao ativismo. Tá? Então, não ao mero ativismo. A solução radical advém da consciência crítica. Então, nós estamos falando de um comportamento, elas surgem a partir de um comportamento reflexivo. Reflexivo. Ok? Reflexivo. Então, isso é importante. Por que o Paulo Freire fala das soluções radicais? Porque o sujeito, ele não quer ser refém, ele não quer ser dominado. Esse homem comum, ele não quer ser dominado. Esse homem da massa, ele não quer ser massificado. E para isso, ele precisa ter consciência. Tá? Ele precisa exercer a criticidade. E a solução radical é: eu não quero isso que você está me oferecendo. Eu quero ser livre, eu quero construir minha autonomia, eu quero poder tomar minhas decisões, eu quero poder fazer minhas escolhas. Então, eu acredito que esse esqueminha, por mais simples que seja, ele vai nos ajudando a ter uma visão melhor, né, do que o autor está nos trazendo. Vejam aqui, passagem, transição. Na atualidade brasileira, não vinha sendo dos radicais a supremacia, mas dos sectários. Quando ele olha para a sociedade brasileira, né, a atualidade brasileira, a sociedade, a forma como ela está organizada, não são os radicais que exercem a supremacia, são os sectários, aqueles que estão tentando impor suas próprias ideias e são intolerantes ao que é diferente, são intolerantes à cultura popular, por exemplo, e são também antidialogais, né? Não gostam do diálogo, gostam simplesmente da imposição das próprias ideias. Sobretudo de direita. E aí vem a crítica, né, do Paulo Freire à direita. E isto é o que nos fazia temer pelos destinos democráticos do país, pela humanização do homem brasileiro, ameaçado pelos fanatismos, que separam os homens, embrutecem e geram ódios. Fanatismos que se nutriam no alto teor de irracionalidade que brotava do aprofundamento das contradições e que afetavam igualmente o sentido de esperança que envolvia a fase do trânsito. Essa esperança ameaçada tinha, por um lado, suas raízes na própria passagem que fazia a sociedade brasileira seu status anterior, colonial, sociedade puramente reflexa, para o de sujeito de si mesma. Na verdade, nas sociedades alienadas, condição de onde partimos e de onde saímos, as gerações oscilam entre o otimismo ingênuo
e a desesperança. Então, aqui, por exemplo, as pessoas, quando elas estão nessa sociedade aqui, mais fechada, em que a submissão é muito clara, né? Por exemplo, o sujeito não pode votar, o sujeito não tem o direito de voto, ele não pode nem votar nem ser votado, ele é manipulado o tempo todo, existe um poder realmente opressor, né, sobre o homem simples. Então, nesse caso aqui, esse sujeito ou ele vai desenvolver um otimismo ingênuo, de achar que as coisas podem mudar, enfim, que as mudanças podem vir a partir de ações simples, ou existe a desesperança. Então, realmente nada vai mudar, e essa é a nossa vida e nós não temos o que fazer. Não é? Incapazes de projetos autônomos de vida, buscam nos transplantes inadequados a solução para os problemas do seu contexto. São assim utopicamente idealistas, para depois se fazerem pessimistas e desesperançosas. Então, é uma realidade em que o sujeito, ele lá na sociedade fechada, ele não tem esperança, e na fase de transição, é preciso tomar cuidado, né? Porque pode nascer uma esperança de mudança aqui, porque as mudanças são percebidas, mas sem a educação crítica, sem o processo de conscientização, sem a participação política do sujeito nessa sociedade, ele tende a virar refém daquele velho. Então, aquela sociedade velha em que a democracia não existe para todos, a participação popular não existe, enfim, ela pode aparecer novamente nesse novo momento, oprimindo esse sujeito e tirando-lhe a esperança. Bom, fase anterior à democratização fundamental. Aqui um detalhe, tá? Um ponto importante para nós falarmos disso. Então, nós estamos vindo de uma sociedade fechada e passando por um processo de transição. Aqui existe a necessidade de... Aliás, não a necessidade, mas as mudanças são percebidas. As mudanças são percebidas. E é preciso haver uma mudança também com relação ao comportamento das massas. Então aqui nós estamos falando de mudanças sociais e a necessidade de mudança também do comportamento desse homem comum. Esse homem comum, nesse cenário de mudanças, ele precisa, então o homem, ele precisa sair de uma situação de inferioridade em que ele se vê inferior, ele não participa, ele se vê bem inferioridade. Ele entende que a participação dele é nula na sociedade, que ele não tem nada a contribuir, porque disseram isso para ele. E ele tem que sair dessa situação aqui, que é característica, né, da alienação, para uma outra postura, tá? Para a postura autoconfiante. Autoconfiança. Então isso é necessário. Então T1 é P1, aliás, postura 1, P2, postura 2. Ela é necessária. Bom, essa mudança, gente, ela não vai acontecer se nós tivermos uma postura pessimista. Então as coisas são como são, não tem como mudar. Então não há mudança, obviamente. E também se o homem manter lá a ideia do otimismo ingênuo, de que as coisas podem mudar de forma muito simples, né? Então nem a postura pessimista, nem o otimismo ingênuo levam às mudanças de fato. O que garante a mudança, não o que garante, mas o que pode levar à mudança é o otimismo crítico. É o otimismo crítico. Okay? É aqui que mora a mudança. Então, essa postura de autoconfiança, por exemplo, ela está ligada ao otimismo crítico. A consciência que o sujeito tem de que é possível mudar, mas a postura dele tem que mudar e a mudança ela ocorre dentro de um cenário de luta. É preciso fazer alguma coisa para que a realidade mude. Ela não vai mudar
do nada. Então vejam, fase anterior à democratização fundamental. Encontrava-se então o povo na fase anterior de fechamento da nossa sociedade imerso no processo. Com a rachadura e a entrada da sociedade na época do trânsito, emerge. Se na imersão era puramente espectador do processo, na imersão descruza os braços e renuncia à expectação e exige a ingerência. O que é exigir a ingerência? Eu quero participar, eu quero participar. Eu quero votar, eu quero participar das associações, eu quero também participar de processos decisórios. Ok? Ingerência. Já não se satisfazem em assistir. Aqui, ó, quer participar. A sua participação, que implica numa tomada de consciência, apenas e não ainda numa conscientização, desenvolvimento da tomada de consciência, ameaça as elites detentoras de privilégios. Nesse momento de transição, a partir do momento que o homem comum descruza os braços e começa a mostrar para a elite ou para as elites que ele quer participar, que ele também vai lutar pelos seus direitos, que ele também quer ter os seus benefícios e privilégios, isso gera um alerta para as elites. Vamos entender, pessoal, que a burguesia foi uma classe revolucionária, mas depois que se consolidou no poder, ela passou a ver a revolução com outros olhos, de uma forma negativa, e passou a ser mais reativa. A burguesia, uma vez no poder, não vai mais valorizar ou defender processos revolucionários, porque ela quer se manter no poder. Então ela sempre vai reagir a qualquer tentativa de outros grupos que queiram ocupar o seu espaço ou concorrer, né, com o seu grupo. Então vem aqui esse papel reativo da elite. Tá? Vem aqui o papel reativo da elite. Qual que é a reação? Num primeiro momento, reagem espontaneamente. Numa segunda fase, percebem claramente a ameaça contida na tomada de consciência por parte do povo. Arregimentam-se, atraem para si os teóricos de crises, como, de modo geral, chamam o novo clima cultural. Criam instituições assistenciais que alongam em assistencialistas. E, em nome da liberdade ameaçada, repelem a participação do povo. Então, a liberdade está ameaçada. Qual liberdade? A estabilidade, né, que é tão desejada pela elite para que ela possa produzir riqueza, ela está ameaçada, então é preciso repelir a participação do povo. Paulo Freire vai dizer que para a elite, o povo é doente quando ele quer participar. E o povo se mostra saudável quando está em silêncio. Defendem uma democracia sui generis, em que o povo é um enfermo a quem se aplicam remédios. Então essa é a reação da elite. A reação da elite é, primeiro, implantar uma crise, gerar dificuldade para a massa e depois vir com remédios assistencialistas, como se dissesse, olha, você não está pronto para administrar ou para participar dos processos decisórios da sociedade. Deixa que eu cuido disso. E se você precisar, eu te dou assistência. E o sujeito continua sendo ali o quê? Passivo, sendo dominado, sendo domesticado. Só um detalhe, pessoal. Não quero entrar nisso, envolve questões políticas. Mas, apesar de Paulo Freire não ser o dono da verdade, existirem muitas críticas contundentes e até verdadeiras sobre ele, né, sobre a sua obra. Ele não é um ser perfeito, vamos dizer assim, mas contribuiu muito para o nosso país. Pensem nisso, que nós acabamos de ver aqui. Então, a necessidade da elite muitas vezes gerar uma crise para causar desestabilidade e depois se colocar como defensora da massa a partir de políticas assistencialistas. A gente vai perceber que isso também acontece, isso de fato existe, né, na sociedade capitalista. Bem, então o que nós estamos percebendo aqui é o seguinte: existem forças reacionárias diversas, pode vir pela mídia, pelas indústrias, pelos latifundiários, eles sempre vão reagir de alguma forma, tá?
Então, as forças reacionárias mais assistencialismo. Para quê? Para impedir a participação popular, para fazer pressão sobre a massa, para se impor sobre a massa, para amaciar os movimentos da massa. E um ponto que é muito importante, né, que a gente deve dizer, por que o assistencialismo não é algo interessante? Porque ele retira do sujeito a sua responsabilidade, quer dizer, deixa que eu faço para você, fica quietinho aí. Você não precisa assumir responsabilidades dentro da sociedade. E a gente vai perceber que, politicamente, até mesmo os partidos da esquerda acabaram utilizando mal essa ideia do assistencialismo e agindo, né, realizando atividades de forma inadequada com base em políticas assistenciais. Mas voltando a Paulo Freire, que é o que nos interessa, o assistencialismo é ruim porque ele retira do sujeito a sua responsabilidade. Na primeira aula, nós concebemos o homem e nós vimos que o homem é um ser da ação, da reflexão, da realização, da tomada de decisões. Então, o assistencialismo não contribui em nada para fortalecer a essência do homem. Vai contra, na verdade, aquela concepção que nós vimos. Então, as forças reacionárias mais o assistencialismo, de fato, impõem passividade. Tá? Então, isso aqui impõe, vou colocar no plural, ambos impõem passividade. Ok? Bom, vamos lá. Então, nós vimos aqui reação da elite, a burguesia é uma classe reacionária. Agora, intransitividade, transitividade, que está escrito errado, né? Não é intransitividade, é intransitividade e transitividade. O que seria isso? Paulo Freire, em alguns de seus textos, ele usa bastante essa ideia de intransitividade, de transitividade, que tem a ver com o movimento. Tá? Então, vamos ver. Nesse primeiro trecho, diz assim: escapa ao homem intransitivamente consciente a apreensão de problemas que se situam além de sua esfera biologicamente vital. O homem muito simples, aquele que não tem consciência dos problemas sociais, das questões políticas, ele fica muito preocupado apenas com as suas necessidades biológicas. Tá? Então ele tende a se preocupar apenas com a satisfação dele ali enquanto sujeito, sem olhar para um cenário mais amplo. Daí implicar numa incapacidade de captação de grande número de questões que são suscitadas. O que pretendemos significar com a consciência intransitiva é a limitação de sua esfera de apreensão. Então a consciência intransitiva ela não consegue perceber e apreender aquilo que acontece na sociedade e que tem sim reflexos para esse homem. Esse sujeito, de acordo com Paulo Freire, né, ele tem um plano de vida muito mais vegetativo do que histórico. Então aqui, ó, o sujeito que tem a consciência intransitiva, ele tem um plano de vida, podem colocar aí, mais vegetativo. Ele está mais preocupado com suas necessidades biológicas. Já a consciência transitiva, aqui não, aqui o plano de vida do sujeito é mais histórico, tá bom? A gente pode fazer essa diferenciação. Por que é mais histórico? Porque o sujeito está mais consciente de quem é ele, do processo histórico, das formas de produção, daquilo que acontece na sociedade, da dimensão política, inclusive, da sociedade. Aqui continua. Então, a consciência intransitiva é a limitação de sua esfera de apreensão, é a sua impermeabilidade a desafios situados fora da órbita vegetativa. Então, o plano de vida do sujeito ele é mais vegetativo. Tá? O que acontece é que o sujeito está muito mais interessado naquilo que diz respeito às suas necessidades mais biológicas. Ele não tem consciência histórica. E não ter consciência histórica significa que esse homem não tem percepção das mudanças, ele não consegue perceber as mudanças, ele não tem consciência das mudanças. Por exemplo, ele não consegue entender essa passagem de uma sociedade fechada para um momento de trânsito e a possibilidade de nós
alcançarmos essa realidade aqui de uma sociedade aberta. Ele não tem essa visão. Então, por que ele vai lutar, se participar, vai participar mais, buscar, por exemplo, os seus direitos, enfim, se ele não tem essa consciência aqui? Por isso que eu falei, transitividade e intransitividade, a ideia também de movimento. Se ele não tem essa consciência do movimento, então ele fica ali simplesmente tentando satisfazer as suas necessidades mais primárias. Transitividade. Na medida, porém, em que amplia o seu poder de captação e de resposta às sugestões e às questões que partem do seu contorno, então aqui ele já tem uma visão mais ampla, né, do seu contexto, do seu contorno, e aumenta o seu poder de dialogação, porque a partir do diálogo o sujeito ele pergunta, ele investiga, ele pesquisa, ele recebe informações, ele constrói ele tenta ali construir uma visão e uma postura crítica diante dos fatos, então o diálogo é fundamental. Não só com o outro homem, mas com o seu mundo, se transitiva, se coloca em movimento. Seus interesses e preocupações agora se alongam a esferas mais amplas do que a simples esfera vital. Então, existe agora um compromisso do sujeito com a sua existência, num aspecto mais amplo, tá? Então, nós temos aqui um compromisso do sujeito com a própria existência. Com a própria existência. Beleza? Então nós temos, deixa eu ver se eu tenho espaço aqui. Aqui, ó, coloquei até um esquema para vocês. Então nós temos aqui, ó, a consciência intransitiva, a passagem da consciência intransitiva para uma consciência transitiva, só que ingênua, e depois a passagem para uma consciência transitiva crítica. Então, deixa eu voltar num ponto aqui para vocês. Vejam aqui comigo, ó. Aqui, por exemplo, aqui nós temos o predomínio de uma consciência intransitiva nesse modelo de sociedade. Intransitiva. Então, o sujeito aqui está preocupado com o quê? Ele é muito submisso, né? O processo histórico, o processo colonizador, enfim, faz com que o homem simples, o homem comum, se preocupe apenas com os seus interesses mais vegetativos, tá? Então aqui, nessa sociedade, predomina a consciência intransitiva do homem simples, do homem comum. Surgem mudanças, urbanização, industrialização, mudanças estruturais na sociedade, enfim, né? Nesse caso, sem a educação crítica, o sujeito tende a construir ali, a desenvolver uma consciência transitiva de mudança, porque muda a forma de pensar, crenças, a forma de ver a vida, inclusive o mundo muda, mas de uma forma ingênua. Então aqui nós temos, sem a educação crítica, um sujeito manipulado, ou seja, um sujeito que desenvolve uma consciência transitiva, né, mas ingênua. Então, consciência transitiva ingênua. Ok? Então, isso é o que o preguiçoso faz, né? Pronto, CTING, consciência transitiva ingênua. Agora, com a educação crítica, é diferente. Porque com a educação crítica, o sujeito tende a desenvolver a consciência transitiva de mudança, porém crítica, né? Então, CT, consciência transitiva, crítica. Beleza? Então aqui é mais ou menos o seguinte, aí ó, nós estamos num período de transição. Nós podemos cultivar ainda mais a esperança de mudança. Nós temos a chance de sair de uma sociedade fechada e vir para uma sociedade aberta, de construir essa sociedade aqui. Agora, como que a gente faz isso? Como que eu luto por isso de forma crítica? Como que eu busco a mudança de forma crítica? Preocupando-se com uma educação crítica conscientizadora e valorizando ideias, por exemplo, do diálogo, da participação popular, defesa dos direitos da massa, etc. Então, mudando a forma de pensar e de ver a sociedade. Aqui eu coloquei alguns pontos para nós reforçarmos essa análise. O que acontece? Essa passagem aqui, ela ocorre automaticamente, tá?
Então, essa passagem aqui é automática. Mudou a sociedade, né, a sociedade muda, as estruturas de produção, etc. Tudo muda, automaticamente a consciência do sujeito muda também, da consciência intransitiva para a consciência transitiva ingênua. Essa mudança é automática. Agora, aqui não. Para mudar a consciência da consciência transitiva ingênua para a transitiva crítica, não basta. Agora nós precisamos de educação crítica. Tá? Agora a gente precisa de educação crítica. Ok? Aqui, reforçando o que eu tenho ali no quadro, nós estamos na sociedade fechada. Ok? Sociedade fechada. E aqui nós estamos num processo de mudança. Então vejam, a passagem da consciência preponderantemente intransitiva para predominantemente transitiva e ingênua vinha paralela à transformação dos padrões econômicos da sociedade brasileira. Então nós estamos indo para uma fase de transição. Era a passagem que se fazia automática. Na medida realmente em que se vinha intensificando o processo de urbanização e o homem vinha se lançando em formas de vida mais complexas e entrando assim num circuito maior de relações e passando a receber maior número de sugestões e desafios de sua circunstância, começava a se verificar nele a transitividade de sua consciência. Ok? Bom, passando ali o perigo, né? Qual que é o perigo encontrado aqui pelo Paulo Freire? O comportamento fanático, a fanatização. Tá? Então essa consciência transitiva e ingênua, ela pode se tornar uma consciência fanática. Esse sujeito ele vai entrar ali num processo de alienação, ele será manipulado, ele será massificado, tá? Pelas ideias de mercado, enfim. E esse é o grande problema. Por isso que nós não podemos abandonar. Né? Então, a educação, por exemplo, quem se preocupa com a educação crítica não pode abandonar essa causa. Porque se abandonar, esse sujeito será massificado e ele irá desenvolver uma consciência fanática ali. Tá? Bom, esse sujeito aqui, ele se torna, inclusive, a consciência fanática é o seguinte, ele vive uma realidade e ele se torna descompromissado. Tá? Então ele não assume a responsabilidade pela sociedade na qual ele vive. Ele aceita, por exemplo, o assistencialismo, né? Aceita o assistencialismo e não se compromete com a sua própria existência. Agora, a partir do momento que ele recebe a educação crítica, ele desenvolve a consciência transitiva crítica e muda o comportamento. Tá? Muda o comportamento. Por quê? Porque agora esse sujeito ele desenvolve a capacidade de escolha. Então a questão não é simplesmente, então eu quero viver uma vida diferente daquilo que a realidade social me apresenta. Não é isso. É que agora ele tem consciência do que acontece e a capacidade de escolha é maior. A transitividade crítica que chegaríamos com uma educação dialogal e ativa, voltada para a responsabilidade social e política, se caracteriza pela profundidade na interpretação dos problemas. Então veja que o sujeito ele tem condições de interpretar os problemas, pela substituição de explicações mágicas por princípios causais, por procurar testar os achados e se dispor sempre a revisões. Esta posição transitivamente crítica implica num retorno à matriz verdadeira da democracia, tá? Porque o sujeito ele participa assumindo responsabilidades e fazendo escolhas. Daí ser esta transitividade crítica características dos autênticos regimes democráticos e corresponder a formas de vida altamente permeáveis, interrogadoras, inquietas e dialogais. E a gente pode também fazer uma relação disso com uma vida mais racional. Racional no sentido em que o sujeito ele pensa a vida, ele pensa a sociedade na qual ele vive. E ele tem acesso a uma educação que o ajuda a pensar melhor sobre essa sociedade, ok? Eu coloquei aqui para vocês uma leitura complementar, tá bom? Então, ao final dessa leitura complementar, em negrito, um ponto de destaque diz: daí a consciência transitiva ingênua tanto poder evoluir para a transitivo crítica, característica da mentalidade mais legitimamente democrática, quando o sujeito recebe a educação crítica, quanto poder distorcer-se para a forma rebaixativa, ostensivamente desumanizada, característica da massificação. Okay? Então, quando o sujeito chega automaticamente aqui, né, quando ele sai da consciência intransitiva e automaticamente chega na consciência
transitiva ingênua, né? Então, existem dois caminhos agora. Ou esse sujeito pode evoluir para uma consciência, aliás, aqui no esquema está melhor, né? Ou ele pode evoluir para uma consciência transitiva crítica, ou ele pode vir aqui para a massificação, né? Cair no perigo da consciência fanática. Ok? Então, coloquei essa leitura complementar para você, para a gente fazer um fechamento desse ponto. Eu vou fazer uma pausa e nós já voltamos.